Fala pessoal, nessa questão a gente tem um triângulo retângulo de catetos 3 e 4. Esses números devem ser familiares a você, né? Triângulo retângulo de catetos 3 e 4 é o triângulo retângulo pitagórico mais famoso de todos, que é o triângulo 3, 4, 5. Então eu já vou marcar essa hipotenusa como sendo 5, mas se você não tiver familiar com o triângulo, é só fazer Pitágoras para descobrir o 5, certo? Aí ele fala, no cateto AB, então bem aqui nesse lado do triângulo, eu vou pegar um ponto P que ele tem a seguinte propriedade. Ele é equidistante do ponto A e da reta BC. Ser equidistante significa que a distância dele até o ponto A é igual à distância dele até a reta BC. Bom, a distância de um ponto até o outro é só o segmento que une os dois. Então, a distância do ponto P até o ponto A, essa distância aqui verde que eu vou chamar de x. E, para eu achar a distância de um ponto até uma reta, deixa eu puxar um óbvio aqui no cantinho. Se eu tenho uma reta R e eu quero a distância de um ponto P até ela, a distância é sempre o segmento que liga o ponto até a reta, formando um ângulo de 90 graus na reta. Por quê? Porque distância na geometria significa o comprimento do menor caminho. E o menor caminho que sai do ponto e chega na reta é o caminho que chega de frente, o caminho que chega formando um ângulo de 90 graus. Então, a distância do ponto P até o ponto A é igual à distância do ponto P até a reta BC. Bom, a distância do ponto P até a reta é, de novo, como a gente discutiu ali, o segmento que vai do ponto para a reta e chega formando um ângulo reto. Então, essa distância é igual àquela e, portanto, também mede x. Você vai concordar comigo que a gente criou aqui nesse cantinho, um triângulo que é semelhante ao triângulo grandão. Um triângulo que é semelhante ao triângulo grandão. Eu vou abrir aqui uma cópia desse slide para a gente resolver essa questão de dois jeitos diferentes. Eu tenho uma ideia interessante para a gente finalizar essa questão. Deixa eu apagar o óbvio aqui. Então, os triângulos são semelhantes, essa vai ser a primeira solução. E como é que eu sei que eles são semelhantes? Porque os dois, tanto o triângulo pequenininho, que eu formei aqui ao redor do ponto B, quanto o triângulo grandão, os dois são retângulos, então já tem um ângulo reto em comum, e os dois compartilham esse ângulo alfa do vértice B. Para montar a semelhança, eu vou desenhar os dois triângulos na mesma posição, porque isso facilita um pouquinho a escrita da expressão, a montagem da proporção. Então, eu vou escrever aqui que esse é o triângulo grandão, triângulo ABC, tem ângulos de 90 graus ali em cima, lados que medem 3, 4 e 5, e tem o ângulo alfa que eu marquei aqui embaixo. E eu quero desenhar o outro triângulo na mesma posição que esse. Então, eu vou fazer uma versão menor do triângulo que eu desenhei. Na mesma posição significa que eu vou colocar os ângulos no mesmo lugar. E para eu entender qual vértice tem que ficar em qual lugar desse triângulo que eu desenhei, em vez de você imaginar o triângulo girando, só procura pelos ângulos, No triângulo pequeno, o vértice que está no ângulo alfa é o vértice B. O vértice que está no ângulo reto é o vértice Q. E o vértice que sobrou é o P. Quais são as medidas que você conhece desse triângulo menor? Bom, eu sei que PQ mede x, e eu preciso de mais uma medida, que eu não tenho nenhum valor numérico para ela, Mas eu posso, vamos ver aqui, dizer que essa hipotenusa BP é todo o cateto BA, que mede 3, menos a parte verde. Eu posso escrever que isso é 3 menos x. Então, BP mede 3 menos x, BP é a hipotenusa do triângulo, e agora a gente tem informações, dados suficientes para você montar essa semelhança. O triângulo ABC é semelhante ao triângulo QBP, E eu vou comparar o seguinte, hipotenusa do triângulo grande, vou comparar com a hipotenusa do triângulo pequeno.
Eu vou pegar o cateto que está oposto a alfa no triângulo grande e comparar com o cateto que está oposto a alfa no triângulo pequeno. Multiplicando esses termos em cruz, eu tenho 5x, que é 4 vezes 3 menos x, né? Expandindo aqui essa expressão do lado direito, 5x vai ser 12 menos 4x, a gente fez a distributiva aqui. 9x vai ser 12, e simplificando essa expressão aqui por 3, você conclui corretamente que esse x vai medir 4 terços. Beleza, beleza? Então, x, que é a distância pedida pelo exercício, dá 4 terços, e essa foi a nossa primeira solução. Qual seria a segunda solução? Que outra ideia eu tenho para resolver esse exercício? Vem comigo para a gente desenhar de novo essa figura. Vou apagar de novo a nossa OBS, né? Quero ficar só com a figura que foi feita. Então, eu tenho o ponto P marcado, que equidista, né? Tanto do ponto A quanto da reta BC. A gente também tinha discutido que você pode expressar essa medida aqui como sendo 3 menos x, certo? E a ideia espertinha que eu tenho para resolver isso de outro jeito é perceber que se você ligar o ponto P no ponto C, aqui do lado direito, a gente tem dois triângulos que são congruentes, né? Quando você olha ali para a direita, o triângulo APC, ele é congruente ao triângulo QPC. E o que torna esses dois triângulos congruentes? O caso hipotenusa-cateto. O que eu quero dizer com isso? Bom, esses dois triângulos têm o mesmo cateto, porque AP e PQ são os catetos desses triângulos, eles têm o mesmo comprimento, né? Porque o enunciado me disse que o ponto P ficava à mesma distância do Q e do A, e a hipotenusa PC é literalmente a mesma hipotenusa para os dois triângulos, né? Eles compartilham essa hipotenusa azul. Se eles têm o mesmo cateto e a mesma hipotenusa, isso significa que os triângulos são idênticos e todas as medidas desses triângulos são iguais. Particularmente, me interessa o fato de que esse outro cateto, que está ali marcado como medindo 4, também vai ter a mesma medida que o outro cateto do triângulo de baixo, que portanto mede 4 também. Pô, mas se esse cateto mede 4, então, sendo a hipotenusa do triângulo maior igual a 5, vai sobrar 1 para esse segmento da esquerda. Ah, então eu tenho um triângulo retângulo que tem catetos 1 e x e hipotenusa 3 menos x. Dá para fazer Pitágoras. Vem. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. E se você expande isso daqui, usando o produto notável, né? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, você tem uma expressão, né? Que você pode usar para chegar diretamente aí no valor que você estava procurando. Então, 6x é igual a 10, não, é igual a 8, porque esse 1 vai subtraindo para lá. Então, 6x é igual a 8, dá para eu simplificar isso daqui por 2, fica 3 desse lado, 4 daquele, e o x fica sendo 4 terços, que é a mesma solução que a gente encontrou, né? Resolvendo a questão por semelhança. Tá bom? Espero que você tenha gostado das nossas soluções. A gente se vê na próxima.